Olá, Eliel Music na área. Na aula de hoje eu irei te mostrar o melhor método para você conseguir aplicar uma sequência dentro de uma canção. Se você está tendo dificuldades em acompanhar uma música até o final, tipo você consegue encontrar a tonalidade da música, porém você não sabe qual a sequência correta utilizar, fica catando acordes no decorrer da canção. Se você está nessa situação, pode ficar tranquilo, porque até o final da aula de hoje eu te garanto que isso não será mais um problema para você. Mas antes, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês se inscreverem nesse nome vermelho, pessoal. Se inscreve, deixa o like que isso ajuda bastante. Então vamos deixar de enrolação e vamos logo dar início a essa aula e solta a vinheta. Vamos lá, pessoal, por que será que você está tendo dificuldade em conseguir acompanhar uma canção? Bem, pessoal, para você conseguir saber acompanhar uma canção antes de desenvolver a sua percepção rítmica, você precisa estudar bastante a escala natural, sequência e campo harmônico. Sequência é completamente diferente de escala natural, ok? Que isso fique bem claro. Muitas pessoas confundem sequência com escala natural, porém é diferente uma coisa da outra. Dá uma olhadinha lá, eu não vou falar aqui porque não é conteúdo de hoje, para não ficar uma mistureba aqui que eu preciso seguir o roteiro. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Então você vai estudar para poder saber justamente as notas que fazem parte daquela tônica. Você sabe que se você pegar o Dó, você vai saber que o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si vão fazer parte da família de Dó maior. E assim por aí vai, você vai estudar o Ré, vai estudar o Mi, vai saber quais são os acordes que fazem parte da família daquela tônica. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Estude em sequência, estude em escala natural, depois vai estudar o campo harmônico. Vamos focar aqui no Dó. Quando você chegar no campo harmônico, você vai ver ser formado por graus, né? Primeiro vai ser a tônica, que vai ser o Dó, aí vamos ter o Ré, que é a segunda, Ré menor, Mi menor, vamos ter o Fá como quarto grau, o Sol, quinto, e o Lá menor, sexto grau, que é relativo. Todo sexto grau são as relativas da primeira. Então você sabe que uma canção que você encontrar na tonalidade de Dó maior, você vai poder utilizar todos esses acordes. Não quer dizer que em todas as músicas que você encontrar em Dó maior, você tem que utilizar todas essas notas. Não, vai ter música que você vai utilizar só algumas, outras vai usar todas, outras você vai utilizar além do campo harmônico aqui de Dó maior, vai pedir outros acordes de outro campo harmônico. Isso aí fica para uma outra aula a gente trabalhar, mas vamos focar só no campo harmônico para ficar mais fácil, beleza? Vocês têm que ter isso dominado. Tem isso dominado não quer dizer que você já desenvolveu a sua audição, não. Qual é o próximo passo, pessoal? Estudar solfejo, pesado mesmo. Muitas pessoas ignoram, acham que é só para quem quer cantar. Mas ora, se você quer ser um músico, você tem que saber cantar. Todo músico que se preza, ele tem que saber cantar. É verdade. Então, por isso tem que estudar um pouco aí de canto, fazer um pouquinho de aula de canto, solfejo aí, que vai ajudar bastante a você desenvolver a sua audição. Então eu vou fazer aqui, vou tocar aqui, então vou fazer um solfejo aqui. E vocês vão ver como a própria melodia, né, que é a parte cantada, ela exige a mudança de nota. Vamos lá. Você vai solfejar aqui, ó. Pessoal, então eu fiz um solfejo aqui e vocês verificaram que a própria melodia pede a passagem de nota. Vamos lá esmiuçar isso aqui, olha. Então, através da melodia, você consegue identificar a hora de passar. Por isso que o solfejo ajuda bastante para você conseguir identificar a hora de você mudar o acorde. Você está aqui em Dó? A própria melodia pede para você mudar. É a mesma coisa, pessoal, de aprender a andar de carro. Você está aprendendo a andar de carro, você tem dificuldade no começo de identificar a hora certa de passar as marchas, mas com o tempo você vai conseguindo ouvir o motor pedir a hora de passar. É a mesma coisa na música. Com o tempo você vai conseguindo entender a hora certa de passar. E essa é a dificuldade que quem está começando a aprender a tocar violão, é justamente em saber a hora de passar de acorde para acorde. E é através da melodia que você vai conseguir. Pode ter certeza disso. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Vamos aqui, ó.
por aí vai. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma música que você gosta, porém você ainda não sabe a sequência, e vai fazer esse teste. Pode ter certeza que você vai conseguir encontrar a sequência dessa canção. Faça esse teste aí. Se você toca em igreja, pessoal, eu recomendo muito vocês utilizar a harpa. A harpa, pegue todas as músicas da harpa e comece a praticar dessa forma aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar você bastante a conseguir desenvolver a sua percepção rítmica. Por exemplo, pegar uma música aqui. Solta o cabo danão, sol maior aqui, minha tonalidade. Vocês vão perceber agora a hora que eu vou precisar para mudar de acorde. Ó. Solta o cabo danão, toma os remos das mãos. Ou seja, a melodia, ela mudou. Por isso você vai precisar também mudar, obviamente, senão vai aquela desarmonia musical. Então por isso que você precisa praticar solfejo. Solfejo depois você pode cantar, ok? Vamos remos as mãos e navega. Ou seja, a melodia voltou para minha tonalidade que eu iniciei. Então você vai voltar para o sol. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Ok? Tocando aqui dentro do campo de harmônico de sol maior. E assim vocês vão fazendo em todas as canções que você conhece aí. Vão praticando dessa maneira, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Mas antes, não esqueçam de estudar pesado, escala, sequência, campo harmônico. Aí sim, depois você vai focar em solfejo para poder desenvolver a sua percepção rítmica, ok? Convido vocês a acessar aí, ó, o primeiro link na descrição. O segundo vai ser um e-book. Se você está iniciando agora, está no nível 0, eu sempre deixo ele, porque sempre tem pessoas que estão começando agora. Então acessa aí o segundo link. E os outros links, pessoal, são de aulas aqui no meu canal, que vai ajudar bastante você, principalmente em teoria e outros assuntos aí. Campo harmônico também eu tenho uma aula completa aqui, onde eu aprendi em uma semana o campo harmônico maior e menor. Vou deixar aqui. Você gostaria de aprender a tirar qualquer música de ouvido no seu violão, sem ficar dependendo de ficar decorando cifras, ficar ali olhando a letra, a hora certa de passar de um acorde para o outro? Quer se livrar disso? Se sua resposta for sim, eu te convido a vir comigo até o final desse vídeo, porque na aula de hoje eu irei te mostrar todo o passo a passo que você tem que dar para poder tirar qualquer música de ouvido no violão. Mas antes, pessoal, por favor, se inscreve nesse canal, nesse nome vermelho aí, se inscreve sem dó, é só um cliquezinho, se inscreve, deixa o like que isso ajuda bastante no nosso desenvolvimento, então conto muito com a ajuda de vocês. Então vamos logo iniciar com esse assunto de hoje. Bem pessoal, qualquer um quer tirar uma música de ouvido, principalmente quem está começando agora. Porém, não é tirar a música de ouvido é algo simples, mas não quer dizer que existe uma fórmula mágica para você conseguir tirar uma música de ouvido. Existem algumas técnicas, alguns bizus, alguns macetes que vai te ajudar, que inclusive eu vou passar aqui nessa aula de hoje, pode ficar tranquilo. Mas como você pode tirar uma música de ouvido, pessoal? Requer tempo, requer dedicação, requer prática, requer você escutar bastante a melodia da música. Você tira uma música de ouvido de acordo com a melodia, com a sensação que o acorde passa para você. Então você tem que começar a sentir a sensação. O que o acorde está lhe passando? O que a melodia está lhe passando? Né? Isso requer tempo. Quando você está começando, você apenas aprende o acorde e a primeira coisa que você vai ouvir é a sonoridade do acorde. Você vai escutar a sonoridade do acorde. O próximo passo é você sentir que aquela sonoridade está lhe passando. Mas vamos lá, pessoal, você aí está começando agora, você quer começar a se desprender da cifra, né? Porque quando você fica preso à cifra, você acaba até meio que se atrapalhando, porque você está o tempo todo olhando para a letra da música, e aí às vezes você se atrapalha, né? Você quer olhar para frente, quer olhar para o público, você toca em igreja, quer olhar para os outros músicos, né? E você se atrapalha porque você tem que estar olhando ali a cifra. Como você começa a desprender isso daí? É justamente escutando, praticando, escutando bastante. Mas tem alguns macetes que podem te ajudar. Um dos macetes para você encontrar o tom, né? A primeira coisa para você trabalhar a sua audição é encontrar o tom da música. Vamos lá, o irmão ou a irmã está lá cantando e você quer encontrar o tom daquela pessoa. Como é que você vai conseguir encontrar a tonalidade daquela pessoa? A primeira coisa, pessoal, vocês têm que ter pelo menos noção da região onde aquela pessoa está ali cantando. Vamos supor que a pessoa está cantando essa música. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Então você tem que ter, poxa, eu não sei a tonalidade que aquela pessoa tá,
Mas você tem que ter pelo menos uma noção. Ele está entre o Fá e o Lá. Agora eu vou te passar um bizu para você que ainda não tem essa audição apurada. Como você vai fazer? Uma técnica bem antiga que é você procurar no baixo. Porém, muitas pessoas procuram de uma maneira bastante feia, né? Que vai pegar e vai arrastar até encontrar. Mas como você pode fazer isso de uma maneira bem clássica? Você tem que ter pelo menos uma noção. Pronto, eu tô aqui. Aí você não sabe, você ainda não identificou que eu estou em Sol maior, mas você tem que ter a noção que eu estou entre Fá e Lá. Então, entre Fá a Lá. Você pelo menos tem que ter essa noção, que eu estou aqui no começo da escala. Ele não desiste de você. Aí você tem que ter uma ideia que eu tô pelo menos aqui no começo. Então o que você vai fazer? Você vai arrastar a corda. Ele não desiste. Aí você já parou, você já viu que encaixou. Aí você sabe que é em Sol. Beleza, Léo, encontrou aqui a tonalidade. E agora, como eu devo prosseguir? Aí você já tem que ter aí na sua mente o campo harmônico de Sol. Qual é o campo harmônico de Sol, pessoal? É o Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré e o Mi menor, que é relativo de Sol. Então você sabe que você pode utilizar cada um desses acordes na música. Mas qual saber o que vem primeiro e o que vem depois? Aí é que tá, você tem que ter a sensação, você tem que sentir o acorde, você tem que saber sentir a melodia da música. Então você tem que solfejar, tem que estudar isso. Aí ele não desiste de você. Qual é a ideia qual é a sensação que esse acorde dá para você? Ele não desiste de você. Dá uma ideia que você está ali aparecendo para todos. Dá aquela sensação que você está ali brilhando. Desiste de você. Ele se importa com você. E o Ré? O que é que ele dá? Dá aquela ideia de que você deu uma carreira, você deu aquela, como se você estivesse fazendo uma apresentação, né? Você está aqui na sua, você, ele se importa com você, como se você estivesse assim, tipo, excitando alguma coisa, para que você estivesse indo um pouco mais para frente, né? Então, essa sensação que dá, né? Mas se você ainda não tem essa sensação, como você vai conseguir saber o acorde que você tem que colocar? Pessoal, é na base da tentativa. Aí você vai ter que tentar, você está aqui, aí você sabe que você pode utilizar o Lá menor, Si menor, Dó, Ré e Mi menor. Beleza, então você vai fazer a questão da tentativa de você, você vai colocar porta, você viu que não tem nada a ver com a letra da música, se importa, você colocou o Dó, tem nada a ver, então você vai fazendo o teste, se importa com você, aí você viu que encaixou. E o grande segredo é você sentir isso. Você vai começar a tirar qualquer música de ouvido se você começar a sentir a sensação que esse acorde lhe passa. Então, pessoal, é isso que você vai fazer para conseguir tocar qualquer música de ouvido. Não existe uma fórmula mágica que vai fazer você tocar qualquer música assim do nada. Tudo requer prática e dedicação. Então, essa é a melhor maneira de você conseguir pegar qualquer música de ouvido, é pela melodia. Então, você vai começar fazendo solfejo ali, dependendo da música que você vai querer pegar. A escala natural também ajuda bastante você fazer a escala natural e ir decorando a altura, a sonoridade de cada nota que você for fazer. Então, uma outra dica também é você começar pela escala natural. Mas vamos lá, você pode estar se perguntando agora, tudo bem, Léo, é uma música que eu queira pegar, beleza, posso fazer isso. Mas vamos supor que eu tô lá na hora, lá tocando na igreja, e uma pessoa que vai cantar, toca uma música que eu não conheça. Como eu vou acompanhar aquela canção? E aí é que tá, pessoal. Você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar, pessoal. Você vai escutar um pouco a melodia, você escuta um pouco, alguns segundos, para você entender mais ou menos a métrica ali da música, e vai pegar o tom, da mesma forma que eu lhe ensinei. Você vai ali procurar no baixo até encontrar qual é a tonalidade daquela pessoa que está ali cantando. Assim que você encontrar a tonalidade, você tem que saber o campo harmônico daquela tônica. E aí você vai agora, pela melodia, tentar descobrir qual é a primeira acorde ali do campo harmônico que você vai utilizar após a tônica que você encontrou. E isso aí você vai fazer exatamente na base da tentativa. Pessoal, é a mesma coisa isso é exatamente a mesma coisa quando você está estudando português, interpretação de texto, né? Você vai estudar aquela parte de compreensão e interpretação de texto. Quanto mais você lê, mais o seu conhecimento de mundo aumenta, mais você tem aquele conhecimento de mundo. É a mesma coisa para você tocar de ouvido.
quanto mais música você pega, quanto mais músicas você toca, o seu conhecimento musical aumenta, o seu repertório aumenta. Então, quando você pega uma música de um jeito, quando você vai pegar uma outra música que ela tem mais ou menos aquela mesma melodia, você não vai precisar mais ficar procurando acorde, porque você já sabe, porque ela tem exatamente a mesma melodia daquela outra, né? E por aí vai, pessoal. Então você precisa pegar muita música, precisa pegar muito para poder aumentar o seu repertório. Então esse é o segredo para conseguir tocar de ouvido qualquer música, ok? Não tem muito mistério, é simples, mas é o correto. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Não esquece de se inscrever nesse canal, comenta. E se você quiser, novamente eu te digo, se você quiser fazer um curso aprofundado, os primeiros links na descrição é para você. Deixa o feedback de vocês aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder cada um. Qualquer dúvida também, meu Instagram está aqui também para poder tirar qualquer dúvida. E é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.